Jesus. Foi aí ou foi aqui? Aí. Não, caiu a minha live, caiu a live. Já bateu o tempo. Ah, tá. Esse já é o terceiro tempo já. A gente começou com um tempo de oração, um tempo de louvor e agora um tempo de palavra. Glória a Deus, que bênção. Isso é bênção de Deus para a igreja, né? Para a gente. Eu quero então, já aproveitando, para a gente não perder tempo, vamos ler um texto da Bíblia, né? Que está em Apocalipse, como... Está me ouvindo bem aí? Espera aí só um minutinho, vai falando. Primeiro, pastor, Então, eu quero ler um texto, fala um né? pouquinho da sua De história. Apocalipse, a paz do Senhor, irmãos aí. O povo, Deus abençoe. Glória a Jesus. o povo, Estamos aqui de Brasília, irmãos. Nós éramos do Rio de Janeiro também. Estamos aqui fazendo esta obra, né? Uma obra que é uma bênção para a obra do Senhor aqui em Brasília. Nós estamos felizes. E agora, nesse período de quarentena, né, nós estamos nos readaptando, né? Aprendendo a trabalhar com a internet, mas graças a Deus porque estamos conseguindo alcançar famílias, né? E a internet ela tem um algo diferenciado, que a gente alcança os irmãos da igreja e também alcança o irmão de outra igreja, alcança aquele que não é cristão. Então a internet ela nos dá esse caminho bem amplo, bem longo, né? Então a gente fica feliz por isso. Mas a gente sente saudade da igreja, né? Sente saudade de estar junto, de estar congregando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tá me ouvindo bem aí, irmãos? Estão me ouvindo? Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, antes de nós orarmos, que está em Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo 22, que diz assim a palavra do Eterno, né? Esse tema muito propício para esses dias, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 22. Eu estou pegando a última carta, a carta de Laodiceia, que eu acho que é a carta que nos diz muita coisa nos dias de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quero só orar, só fazer uma oração introdutória. Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor, porque mesmo à distância, Senhor, nós estamos conectados com a tua igreja e nós louvamos o teu nome e glorificamos o teu nome por esta rica oportunidade. E te pedimos, ó Pai querido, que tu venha falar de forma poderosa aos nossos corações. Que essa manhã seja uma manhã gloriosa nas nossas vidas e que o teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, se manifeste nessa manhã, trazendo paz, trazendo cura, trazendo renovo aos nossos corações. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, esse tema é um tema muito propício para os dias de hoje. Nós estamos vivenciando um tempo diferenciado nesse mundo, não é só no Brasil. É um tempo que nós estamos vivendo onde o mundo está sem controle da situação. Não há o governante, por mais experiente ou mais rico que seja o país, não há controle hoje da situação. A gente sabe que hoje as pessoas estão muito mais dependendo de Deus do que antes, porque antes cada um vivia a sua própria maneira. Hoje você vê o ímpio, você vê o ateu, você vê o descrente pedindo misericórdia a Deus, pedindo que Deus venha guardar a sua casa, a sua família. Então esse tema é um tema muito propício, principalmente para nós que somos cristãos e que deixamos de lado tanto tempo o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, como alguns pensam, na verdade, ele não é um emaranhado de tragédia. Na verdade, a palavra Apocalipse,
ela significa revelação, ou descobrir aquilo que está encoberto. Então a palavra Apocalipse, ela é, para esses dias, ela é fundamental, porque nós precisamos hoje estar atento àquilo que Jesus deixou para nós. Eu fico olhando, quando eu olho esse texto, esse livro, o capítulo de número 1, no versículo de número 12, a Bíblia diz que João, ele volta, olha para trás para ver quem fala com ele, porque alguém estava falando com João e dizendo: o que você vê, escreve. Escreve e manda às igrejas. E a Bíblia diz que João, ele para e ele se vira para ver quem falava com ele. E quando ele se vira, ele vê uma figura totalmente diferenciada. Ele vê alguém que tem os olhos como chama de fogo, um cabelo branco como a neve. Ele vê alguém que tinha uma espada aguda saindo da sua boca. Ele vê os seus pés como um latão reluzente, mas ele identifica que é semelhante ao Filho do Homem, pastor. Então eu fico pensando como João conseguiu distinguir dentro dessa figura alguém semelhante ao Cristo. E eu começo a pensar que isso tem tudo a ver com relacionamento e intimidade. Por quê? Porque se alguém abrir minha porta à noite, minha esposa abrir o quarto e entrar, pelo passo dela, como ela se comporta, eu sei que é minha esposa, porque eu tenho intimidade com ela. João reconhece nessa figura Cristo porque ele tinha intimidade com Jesus, porque ele reclinava a sua cabeça ao seu peito quando Jesus ainda estava encarnado na terra. Então, quando eu olho para João nessa situação, eu percebo o quanto é importante um cristão ter intimidade com o Senhor para reconhecer aquilo que ele está fazendo, para entender os passos que ele está tomando nesse momento na humanidade. Senão a gente entra em pânico, a gente entra em desespero. Então, quando João olha para essa figura, ele reconhece o Cristo. E a Bíblia diz que ele vê esse Cristo de uma forma totalmente diferente, mas ele fala que ele está andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que simboliza as igrejas. Quando esse texto diz que nós devemos estar ouvindo o que o Espírito diz à igreja, ele não diz a igreja, ele diz as igrejas. Durante muito tempo, nós pegamos essas 7 cartas e dividimos elas em 7 períodos da igreja. Nós colocamos ela em cada período, mas na verdade, essas cartas elas estão funcionando totalmente agora. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, ou seja, passado, as que são presente e as que hão de acontecer, futuro. Esse livro não é um livro emaranhado de coisa, não, ele é um livro bem organizado. Jesus está dizendo as coisas que tu viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Ele está me dando 3 posicionamentos. E ele diz que a primeira coisa é o que tu viu, é a experiência que tu teve. A segunda é que tu está vivenciando. E ele estava falando das igrejas. É o momento que nós estamos vivendo. E o futuro, porque primeiro ele trata com a igreja, depois ele trata com os ímpios. Primeiro ele trata conosco, depois ele vai mostrar lá na frente as coisas que hão de acontecer. Então, primeiro ele vai tratar com a igreja. Então, ele vai escrever 7 cartas a essas igrejas. E por que 7? Porque 7 é um número da plenitude. A gente bota o 7 como perfeição, mas na verdade o 7 é uma plenitude. Então, ele está falando para todas as igrejas, em todos os tempos. Ele não está falando só para um tempo determinado. Nós temos que vivenciar hoje. Hoje, você pode prestar um culto como Filadélfia. Mas hoje nós também estamos vivenciando Laodiceia no mesmo tempo. Então, por isso eu peguei o texto de Laodiceia, porque nós vamos caminhar um pouco por essa carta, entender um pouco que essa carta simboliza a igreja dos últimos dias. Nós estamos vivenciando um tempo, mas deixa eu falar um pouquinho de numerologia, já que eu falei do número 7, porque a gente olha para esse livro, e esse livro é fantástico. E a gente vê quantas pessoas se enrolam um pouco nesse livro e algumas heresias até surgem. Quando a Bíblia fala que Deus tem 144 mil
separados, as pessoas acreditam que de fato 144 mil. Não. Aqui ele está usando uma alusão às 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. 12 vezes 12, 144. E 1000 é um número que não se pode contar. Por isso que a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus. Ou seja, 1000 anos é como se fosse um dia, ao contrário. É um número que não se pode contar. Então, 12 vezes 12 dá 144. Vezes 1000 dá 144 mil. Ou seja, a velha aliança, a nova aliança. Então, é o povo do Antigo Testamento, o povo da justiça, o povo da graça. E não se pode contar, é o povo que vai estar no céu. É um número do Antigo Testamento de justo, do Novo Testamento, e é um número incontável que vão estar salvos. Então, por isso ele usa essa alusão, por isso que ele fala sobre 12 fundamentos, ele fala sobre as 12 portas de Jerusalém, ele usa muito esse número 12 para simbolizar que é o número de toda a quantidade de salvo, desde o Antigo até a época da grande tribulação, porque haverá grande tribulação e haverá salvo nela também. Então, Deus está falando que esses são os números de salvo. Então, esses 144 mil, na verdade, ele representa tudo isso. Ele não representa só um período. E nós vemos que o número 7, como é o número da plenitude, é o número que fala dos 4 pontos cardeais, que é o da terra, e o dos 3 céus. Então, o 7, na verdade, é a junção de céu e terra. Então, é o número da plenitude. Então, quando eu peguei essa carta aqui, a carta de Laodiceia, que é o que eu quero discorrer um pouquinho hoje para nós aqui, é uma carta que ela tem dito muito ao nosso tempo, à nossa igreja, e eu acredito que Deus permitiu acontecer isso que está acontecendo hoje, desse coronavírus, desse Covid-19. Deus tem permitido isso para um alerta para nós. Por quê? Porque quando Jesus ele manda João escrever essa carta, e uma coisa interessante, que em toda a carta ele diz, eu conheço as tuas obras. Em todas as cartas ele diz isso. E em todas as cartas ele diz, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz, não à igreja, mas às igrejas. Então a gente tem que estar atento. Então essas duas frases, elas acontecem em todas as cartas. Só que nessa carta de Laodiceia há algo diferenciado. Não há elogio a essa igreja. E isso me deixa muito preocupado, porque Jesus está falando da sua noiva. Jesus está falando do seu corpo, da igreja do Senhor. Então ele não faz um elogio a essa igreja. Jesus faz 5 advertências a essa igreja. Na verdade, quando ele fala sobre mornidão, se você for ler Spurgeon, o seu livro, A Viva a Tua Obra, Spurgeon, ele fala conosco uma coisa muito séria. Ele diz que a pior coisa que tem na vida da igreja é a indiferença. E nós precisamos estar atentos quando nós nos acostumamos com as coisas erradas. Quando nós começamos a tolerar o pecado. E isso tem acontecido hoje de uma forma muito grande na igreja, não brasileira, mas na igreja mundial. Nós estamos tolerando, nós estamos entrando num clima de mornidão. E isso aqui é o pior, é a pior coisa que pode acontecer. Então, o tempo de coronavírus é um tempo de a igreja ter uma aproximação de Cristo. Jesus está nos chamando a um tempo de aproximação de relacionamento, porque nós estávamos vivendo indiferente, nós estávamos vivendo à parte, aceitando coisas que ele nunca aceitou, colocando no nosso meio coisas que ele nunca colocou. Então nós precisamos retornar à nossa posição. Irmãos, Spurgeon diz que se você tiver uma igreja com 5.000 membros, 5.000 membros mornos, é a mesma coisa que você ter 5.000 problemas. Se você tem uma igreja com 50 membros quente, você pode revolucionar o mundo. Porque quando você tem um grupo de pessoas que acreditam nessa palavra, que acreditam que o Senhor ainda modifica a vida do homem, quando você ainda tem pessoas do teu lado que diz, pastor, estamos juntos e vamos ganhar alma, irmãos, você revoluciona Macaé, você vai mudar a história dessa cidade,
porque através de crentes cheios do Espírito Santo é que Deus vai fazer a grande diferença nesses últimos dias. Nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos qual é o lado que nós queremos estar. Então, a indiferença que a igreja estava vivenciando, nós tivemos esse ano o carnaval no Rio de Janeiro, e uma escola de samba, ela conseguiu colocar dentro da escola de samba alguns pastores, irmãos. Pessoas entraram para desfilar na escola de samba. E isso me deixou muito chocado, porque eu vi que a indiferença, a mornidão, o comportamento que nós estamos tomando é um comportamento sem posicionamento. E isso tem mexido com o céu, isso tem mexido com a terra, porque através da igreja é que a terra vai entrar em redenção. E se a igreja não se posiciona, se a igreja se une às coisas erradas, aonde estará a esperança? Porque Cristo é a esperança desse mundo. Jesus é a esperança. Então a igreja, ela precisa estar atenta. E a mornidão, infelizmente, ela tomou o lugar. Ela tomou a igreja como um todo. E quando você olha uma pessoa mais quente, ela é tida como menino ou religioso. Infelizmente. Então hoje você ter uma igreja que está vivenciando Cristo é uma dádiva do Senhor. Uma igreja hoje que se preocupa com a alma perdida, com aquele que está morrendo, que está descendo ao inferno. Uma igreja que se preocupa com isso é uma igreja que está entendendo o avivamento, porque o avivamento ele não virá mais como ele veio no passado, de uma forma global, ele vai vir de forma individual. São pessoas dentro de casa. É esse grupo que você está aí, pequeno, que pode ferver o coração e fazer toda a diferença no meio da família, no meio dos amigos, no meio dos irmãos. É um grupo pequeno que Deus quer. Deus não precisa de um grande grupo, ele precisa de um grupo que faça a diferença. E esse grupo que está aí hoje é um grupo que resolveu estar aí para buscar a face do Senhor. E quando nós tomamos essa atitude, isso agrada ao céu. Isso agrada ao coração de Deus. Quando você resolve reunir um povo dizendo, precisamos do Senhor, Pai. Precisamos de buscar a tua face. A segunda coisa que eu vejo nessa carta se chama o auto-engano. Porque o povo dessa igreja disse, rico sou e estou enriquecido e de nada eu tenho falta. A condição financeira dessa igreja de Laodiceia, e eu quero lhe dizer que essa igreja é a igreja que representa a igreja do arrebatamento, essa igreja chegou a um ponto financeiro tão abastado que ela disse, eu não preciso de nada, é o auto-engano, é achar que a gente não precisa de nada, porque quando você tem dinheiro, você tem bons médicos. Quando você tem dinheiro, você não tem preocupações. O que você quiser comprar, você compra. Teu filho chorou, tu compra. Você quer ir em tal lugar, você vai. Você quer viajar, você viaja. Então, esse auto-engano, Jesus quebrou agora com essa pandemia. Porque agora o rico está dentro de casa. Agora o rico, com seus carros importados, estão dentro de casa. Os ricos, com seu dinheiro no banco, não pode gastar, porque não tem nada, está tudo fechado. Então a igreja do arrebatamento, a igreja estava vivendo esse auto-engano, e Jesus está dizendo, a igreja precisa ser dependente de mim, a igreja precisa me ter como a escora da sua vida. Enquanto eu estiver sendo o provedor da igreja, a igreja vai me buscar. Então nós não precisamos estar, irmãos, preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida o Senhor cuida da tua casa, o Senhor cuida da tua vida, ainda que nesse momento você tenha perdido emprego, ainda que as contas estão batendo e você está preocupado, creia que tu tem um Deus que abre caminho no deserto. Ele disse para Isaías, Isaías, fala com o meu povo que eu abro caminhos no deserto. Irmão, o deserto é um lugar onde não tem nada. O deserto, você anda hoje, amanhã a tua pegada é apagada. O deserto é um lugar que quem não conhece fica perdido. O deserto é um lugar, quando você entra, se você não tem um guia, você morre lá.
Jesus está dizendo a Isaías, diga ao meu povo, eu abro caminho no deserto, ou seja, Deus dá saída aonde não tem saída. Deus faz você ter direção aonde não há direção, porque Ele ainda continua sendo provedor da igreja. É Ele que cuida de você, é Ele que cuida da tua família, é Ele que cuida da tua casa. Então essa igreja entrou no alto engano. Eu estou abastecida, eu não preciso de nada, eu estou rica, eu não tenho falta de nada. E Jesus está dizendo para ela, tu é miserável, tu é pobre sem nu, cego e nu, porque na verdade nossa segurança sempre estará em Deus. Quando Isaías no capítulo 6 ele tem uma visão do Senhor, a Bíblia diz que ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, ou seja, Deus está no controle, Deus está no trono, ainda que o nosso país esteja essa guerra política, ninguém sabe quem vai sentar naquela cadeira, se vai ter impeachment, se não vai ter impeachment. Ainda que tudo isso esteja acontecido, Deus está no trono e ninguém arranca ele do trono, ninguém tira ele da posição. Então a segunda coisa aqui, tão grave quanto a indiferença, é o auto-engano, pastor. É a pessoa achar que por ela ter uma condição, nada vai abalar a fé dela, nada vai atingi-la. Mas a verdade é que a nossa esfora, a nossa proteção, a igreja, ela tem alguém que segura ela, alguém que sustenta ela no meio da crise. Ainda que governantes conseguiram fechar a igreja por um tempo, a igreja ainda tem dono, a igreja ainda se mantém de porta aberta, porque o Senhor sustenta ela. Ninguém vai parar essa obra. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ninguém para essa obra. Agora, é bem verdade que é um tempo também de correção, porque Deus quer limpar a sua noiva. Deus quer tirar a ruga da noiva. Deus quer tirar a mancha da noiva. E para isso, Ele permitiu esse tempo. Mas fique tranquilo, porque os sinceros serão resplandecidos, como diz Daniel. Os pequenos ainda serão embranquecidos, porque Deus tem conosco uma aliança. O mercenário, quando viu o lobo, ele foge. Mas aquele que está no Senhor, ele se mantém de pé, aleluia. Eu sinto Deus aqui, eu sinto o Senhor nessa casa, e eu sei que o Senhor está falando contigo. Fica tranquilo, porque o salmista no Salmo 91, ele diz que aquele que está no Senhor habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você já viu alguma sombra? Você, quando está em pé, a tua sombra projeta 1 quilômetro? Não. A tua sombra projeta do teu lado. Então, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, está a sombra dele. Está a sombra dele, é estar do lado dele. Quem está à sombra do Onipotente, está à sombra do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, tu está do lado dele. Quem está do lado dele não é derrubado pela crise, não é derrubado pelo problema, ainda que se levante. Então, eu recebo essa palavra que eu estou te dizendo aqui. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Receba essa palavra. Quem está do lado dele descansa. Quem está do lado dele tem paz. Ah, mas a tempestade está se levantando. Mas não se preocupe, porque no meio da tempestade, como diz lá em Naum, ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Ele tem um caminho para a tua vida. Ele tem um caminho para você. No meio de toda essa tempestade, ele tem um caminho para nós. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, ele fala da autossatisfação. Ou seja, ele diz, eu não preciso de nada. Ou seja, uma autossatisfação. A arrogância tomou conta. E aqui, irmãos, eu quero falar uma coisa que estava acontecendo muito seriamente. A pessoa que às vezes estava na mídia gospel, ela estava se achando é uma autossuficiência, na verdade. Ela estava achando que se ela fosse em tal lugar, o local ia encher, se ela fizesse isso ia acontecer, enquanto os pequenininhos ficam orando, clamando e pedindo a Deus misericórdia para um trabalho que nós vamos fazer.
esse povo estava vivendo de nome. E muita gente, às vezes, através da própria internet que a gente está agora, que estava sendo levantada pela mídia e não levantada por Deus. E a gente trazendo para perto, trazendo para dentro da igreja. Infelizmente, isso estava acontecendo de uma forma muito grande e às vezes o pequenininho não tem oportunidade, só que o pequenininho é o que está com o joelho no chão, é o pequenininho que está orando, que está buscando a face, aonde Deus está derramando a sua graça, mas a fama estava fazendo com que essas pessoas tivessem essa coisa de uma autossuficiência, de achar que ela que comandava, ela que fazia. Então Deus também nesse momento está nos dando uma direção e quebrando isso, esse orgulho, essa arrogância de achar que eu não preciso de nada, basta o meu nome. Não, irmãos. A gente ainda precisa descer a casa do oleiro, a gente ainda precisa buscar na fonte genuína, a gente ainda precisa ir lá embaixo e dizer: Senhor, se o Senhor não me der, eu não tenho nada para dar a esse povo. Quando você faz isso, você vê a graça genuína do Senhor, sem emocionalismo. Tu vê o Senhor derramar da sua graça, e aí tu vê cura, aí tu vê milagre ainda acontecer, apesar de estar um pouco escasso, porque a gente tem entrado nesse auto-engano aí, de querer botar na pessoa confiança, mas quando você de fato faz um trabalho para a igreja, com irmãos da igreja, orando e jejuando, milagre acontece, porta de emprego se abre, as coisas começam a acontecer, o câncer ainda sai, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Irmãos, no meio dessa crise, portas fechadas, nós conseguimos emprego para irmãos aqui dentro. No meio de tudo isso, aonde as lojas estão fechadas, as coisas estão fechadas, nós tivemos 2 pessoas empregadas, porque nós oramos e essas pessoas conseguiram emprego através de quê? De joelho no chão. Quem abre porta de emprego é o Senhor. Dono das empresas é Deus, é Ele que abre porta. Então não temos que ter essa questão de arrogância, não, porque quando eu faço... Então essa igreja estava vivendo esse período, achando que não precisa de nada, porque tudo que ela fazia dava certo. Esse era o auto-engano de Laodiceia. Esse é o auto-engano que, infelizmente, estava tomando a igreja da última hora, a igreja do arrebatamento. Essa igreja estava vivendo um período de contaminação de homem, o homem sendo adorado, o homem sendo colocado em altares, mas na verdade o altar ainda é do Deus Todo-Poderoso, é Ele que tem que ser exaltado e adorado dentro da igreja. Irmãos, a gente batalha com dinheiro, às vezes, de pessoas tão pobres na igreja, para trazer um camarada que não tem pena de cobrar 5 mil para pregar 40 minutos, 1 hora. Irmãos, a gente estava vivendo um período muito complicado, onde pessoas, e o senhor sabe que nós viemos lá do Rio, lá de Monte Líbano, tem pessoas que não iam na favela, não pregavam na favela, porque já se achavam elite demais. Isso é uma condição de dizer: eu não preciso de nada, arrogância tomando conta. Aí Deus fecha a porta e agora ficam batendo na porta, querendo ir em qualquer lugar, porque Deus mostrou: quem está no trono sou eu, quem senta sou eu, quem lidera sou eu, quem governa ainda sou eu. Aleluia. Em 4º lugar, irmãos, essa igreja do arrebatamento, a condição espiritual que Jesus vê dela. Jesus diz que ela é uma situação deplorável. Ele diz: desgraçada e miserável. E quando eu li isso, irmãos, eu te falo que eu fiquei um tempo parado pensando sobre isso. Como Jesus tratou essa noiva, que aqui é a noiva que ele está falando. Como ele tratou a noiva nessa condição. É porque a sua fé e as suas obras, elas não estavam compatíveis com ele. Quando ele fala sobre isso, que essa igreja perdeu o valor, ela saiu da graça. Ele diz miserável, sem valor. Quando ele diz desgraçado, sem a graça. Quando ele fala isso dessa igreja, a gente fica preocupado, porque nós também estamos inseridos na igreja. Então a preocupação é que a condição espiritual dessa igreja entrou em decadência. Nós saímos, se você for ler as cartas, você sai de uma Filadélfia,
e você cai numa Laodiceia. Você cai de um nível de padrão de excelência espiritual para um nível de frieza e de obras mortas. E isso é que me preocupa demais, porque a gente precisa, nesse tempo, ter uma igreja valorosa, uma igreja onde a obra espiritual ela tem que ser o plisma de tudo isso. A condição espiritual da igreja, ela é o termômetro de Deus para a hora do arrebatamento, porque no momento que Deus for levar a sua igreja, eu digo, não está longe, não está longe, Jesus está muito perto. E quando ele for fazer isso, o termômetro da igreja vai ser a condição espiritual dela. Jesus não vai levar ninguém mais ou menos. Jesus não vai levar ninguém frio. Jesus vai levar aquele que está comprometido com a sua obra, com o seu reino, e isso ele não vê exteriormente, ele vai ver dentro. Porque o reino de Deus está dentro. Quando ele olhar para dentro do meu coração, do teu coração, do coração de cada crente, ele vai ver a condição, se o termômetro dele está chegando no nível que ele quer. E quando isso acontecer, ele nos arrebata. Se o reino não estiver dentro. Irmãos, isso é muito sério. Porque naquele grande dia, muitos dirão ao Senhor, 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 eu fiz isso. Eu curei, eu profetizei. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Aí ele diz uma coisa, vós que praticais, irmãos, a prática de vida é que vai nos conduzir ao céu. E a prática de vida é tudo. E nós estamos chegando no tempo, irmãos, o que tem acontecido no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, nós tivemos 30 mortes até hoje, muito pouca não. Glória a Deus por isso. No Rio, nós estamos vendo um crescente. Só de pastores e obreiros e obreiras, mulheres de círculo de oração, que já morreram no Rio de Janeiro, nesse tempo, foram em torno de uns 15, entre pastores e mulheres de círculo de oração. E eu me preocupo, porque eu falo, Senhor, o Senhor está recolhendo os teus filhos. Então, a condição espiritual, nós precisamos estar com ela pronta hoje. Porque Jesus pode me chamar amanhã. Como eu vou estar? Como está a minha vida? A minha vida precisa estar condizente com aquilo que Ele quer. Ele diz, no 5º lugar aqui, que ele é pobre, cego e nu. E ele diz, eu conjuro que tu compre ouro provado no fogo, obras preciosas, é isso que ele está dizendo, vestes para que te vista, santidade e colírio nos olhos para que veja. Irmão, colírio não cura cegueira. Você já parou para pensar nisso? Não existe, não fizeram um colírio, meus irmãos, que curasse um cego, não há esse colírio. Por que Jesus diz colírio para que veja? Jesus está dizendo que esse colírio não é para que a vista da pessoa que não tem volte a enxergar, não. Ele está dizendo, desembaça, porque a nossa vista embaçou, nós tiramos o olhar do céu e botamos o olhar na terra. Então ele está dizendo, passa o teu colírio e volte a ver claramente aquilo que estava embaçado. Oh, Espírito Santo de Deus, é tempo de a igreja usar colírio para ver com nitidez o seu Salvador e o seu Senhor. É tempo de nós enxergarmos outra vez, tirar o olhar horizontal dessa terra, do carro, da casa, das finanças e colocar o nosso olhar vertical ao Todo-Poderoso, a ruas de ouro, a mansões celestiais, a Nova Jerusalém, que um dia nós estaremos lá para toda a eternidade. Aleluia! É isso que nós precisamos fazer, é a condição que ele diz, compre ouro provado no fogo, obras que vão permanecer. Então nós precisamos, nesse tempo, baseado nessa 7ª carta, numa carta tão profunda, numa carta tão tremenda, nós precisamos estar ligados naquilo que o Espírito está dizendo à igreja.
E Ele está dizendo, esteja atento, esteja ligado e se conecte com o Senhor, porque às vezes nós perdemos tempo na internet, 1, 2 horas, às vezes numa Netflix, mas não conseguimos mais orar meia hora, não conseguimos tirar 1 hora de oração, e o Senhor está dizendo, se conecte comigo, seja ligado no céu, porque está chegando a hora, está chegando o momento, aleluia, glória a Deus, oh Espírito Santo de Deus. E em sexto lugar, irmãos, em sexto lugar, ele fala algo que nós pregamos. Tudo bem, tu pode pregar dessa forma, mas nós pregamos de uma forma um pouco equivocada. O capítulo 20, o versículo 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo, eis que estou à porta de Laodiceia. Jesus está dizendo, estou à porta da igreja Laodiceia. Aí eu te pergunto, quem botou Jesus para fora da igreja? Quem botou ele para fora de Laodiceia a ponto de ele dizer, eis que estou à porta e bato. E ele fala, se alguém ouvir a minha voz. Olha que coisa tremenda. Se alguém ouvir a minha voz, isso fala de quê? Uma igreja insensível à voz do Senhor. É um tempo de insensibilidade. É um tempo onde as pessoas não conseguem mais ouvir Deus falar. Nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos muita gente, mas a voz doce e suave do nosso Deus parece que não penetra mais nos nossos ouvidos. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta, mas se alguém ouvir a minha voz, aí ele fala, eu entrarei, eu cearei com ele. Mas ele antes diz, se abrir a porta, irmãos, porque tem gente que até ouve a voz, mas não abre a porta. Tem gente que você prega, você ora, a pessoa recebe a vitória, recebe a bênção, mas não abre a porta. Eu estava falando, eu preguei agora na semana passada eu preguei aqui na igreja. E eu estava pregando sobre aquela mulher do fluxo de sangue. E algo me chamou muito a atenção naquela mulher. Porque a Bíblia diz que aquela mulher, ela coloca no seu coração tocar nas vestes do Senhor. E ela diz, tão somente se eu tocar, eu ficarei curada. E ela vai atrás do Senhor. Ela toca em todo mundo que está ao lado dela, porque ela, mesmo ela sendo impura, ela quer o milagre dela. E na hora que ela quer o milagre, ela toca nas pessoas, ela empurra também. E ela consegue tocar. O versículo de 29 de Marcos, diz que quando ela toca, ela sente no seu corpo ter sido curada instantaneamente. A Bíblia diz que quando ela acaba de tocar, pastor, ela vira as costas e está indo embora. E Jesus para. E Jesus olha e fala assim, quem me tocou? Aquela mulher, ela estava indo embora, porque ela já tinha recebido a vitória. Eu te pergunto, se ela toca e não recebe a vitória, ela continuaria atrás dele, até ser curada. Mas ela ganhou a vitória, e ela virou as costas e estava indo embora. E Jesus falou, peraí, para tudo, alguém me tocou. E aquela mulher se pronuncia, porque Jesus não quer só te dar cura, Jesus quer relacionamento. Jesus não quer te dar só o milagre, Ele quer conhecer quem está recebendo o milagre. Ele quer conhecer aquele que dele fez sair virtude. Então você ora pela pessoa no dia de hoje, ela recebe a cura, mas ela não quer relacionamento com Jesus. Ela vira as costas e vai embora. E Jesus está dizendo, quem me tocou, pastor? Quem me tocou? Porque saiu virtude. Não adianta buscar somente o milagre, precisa ter relacionamento com Ele. A partir do relacionamento, Jesus vira para aquela mulher e diz para ela assim, vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Aí Jesus dá com a salvação, irmãos.
O milagre é muito bom, mas Jesus quer relacionamento. E ele vira para essa igreja e diz, aleluia. Ele olha para essa igreja e ele diz, se abrir a porta, eu entrarei na sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Irmãos, a insensibilidade da igreja atual está afastando o Cristo verdadeiro, mas nós precisamos retomar esse tempo, nós precisamos retomar um tempo de relacionamento, de intimidade, para nós estarmos com o nosso Deus todos os dias, e esse tempo é o agora, não é o amanhã, é o hoje. Então que Deus toque nessa igreja, toque na vida de cada irmão que está aí sentado, que a mão do Senhor se estenda, que haja relacionamento estreito contigo, com a tua casa, com a tua família, que a manifestação que há muito não acontecia contigo, volte a acontecer, que os dons espirituais volte para a tua vida, que você volte a ser aquele instrumento lá do início, quando o coração ardia, e isso a gente vai perdendo com o tempo. Eu tenho falado isso com Deus nos dias de hoje. Volte, Senhor, aquele relacionamento meu do início, aquele fervor do início, aquela graça do início, porque eu quero fazer mais hoje do que eu fazia no passado. Que Deus abençoe a tua vida. E para concluir, irmãos, ele diz algo para essa igreja, o que ele não disse para nenhuma igreja. Ele diz no versículo de número 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. A igreja que não tem um elogio, ele disse, se você no meio dessa igreja fria, eu quero que você receba isso. Eu quero que tu receba essa promessa de Deus. Se você no meio desse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, no mundo de igreja fria, no mundo de igreja indiferente, insensível, uma igreja autossuficiente, ele diz, se você nessa igreja vencer, eu vou lhe conceder que tu não só vá para o céu, mas tu se assente no trono comigo, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Ou seja, a igreja de Laodiceia, o que vencer, vai governar com o próprio Cristo. Aquele que vencer nesse tempo é aquele que vai estar governando com Ele, porque Jesus sabe que o nosso tempo está sendo o tempo mais difícil de viver o Evangelho. É o tempo de mais facilidade para o jovem, é o tempo onde a criança está sendo destruída na sua infância, aonde a pornografia, a prostituição está ao alcance da mão de uma criança, através de um toque, de uma tela, ela vai no Japão e vê a pornografia de lá. Ele está dizendo, essa igreja, se permanecer fiel, ela vai se assentar comigo no trono e vai governar comigo, porque assim como eu venci e sentei no trono, assim você também vai sentar no trono e vai governar comigo. Glória a Deus e aleluia, irmão. Receba essa palavra nessa manhã. Que Deus continue abençoando o pastor Wesley cada vez mais, a tua vida, o teu ministério, a tua igreja, a tua casa. Que você seja muito frutífero aí. Que essa igreja seja marcada por um grande tempo, um tempo de grande avivamento, através da sua vida, da sua esposa, de toda a sua família, de cada irmão que está contigo aí. Que o Senhor levante obreiros valorosos para estar ao teu lado, mulheres de Deus para estar contigo aí, porque ninguém faz a obra sozinho. Nós precisamos de pessoas que Deus venha enviar para você, para mim, pessoas valorosas para fazer a grande obra, a diferença na sua vida. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Que Deus continue abençoando, meu irmão. Sem palavras para agradecer pela sua prontidão. Tá? E você saiba que a gente fez uma caminhada junto por um período, né, lá em cima, lá na série. E pouco
pouco que a gente, às vezes, estava junto, a gente sempre admirou, né, essa projeção que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir o extraordinário, o inimaginável aí onde você está. A gente está pensando uma coisa, mas o pensamento de Deus vai ser. É verdade, é verdade. Você pode ter certeza disso, que Ele vai realizar grandes obras aí, e a gente vai estar sempre em oração por você, pela sua esposa, pela sua família que está aí também, nessa labuta, nesse ministério. Amém, mano? Muito obrigado. Amém, meu irmão. Um dia você vai pisar aqui, hein? Vamos esperar passar essa fase aí toda, marcar para vocês virem aqui. Vocês vão gostar daqui, é uma bênção. Vai ser um prazer e vice-versa também, né? Se Deus quiser. Amém, amém. Vai ser um prazer estarmos juntos. Aqui também, passando um diazinho aqui, um final de semana aqui abençoado. Eu quero pedir para o Senhor fazer essa oração de término e abençoar tanto o povo que já está aí online, né? Eu vi que tem os irmãos, e também a nossa igreja, que eu peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus abençoe, tá? Fica na paz aí. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Amém. E a gente está esperando a hora aí agora. Pode orar. Pode deixar. Fica com Deus, meu irmão. Vamos orar. Vamos orar? Vou pedir para a Maura fazer essa oração de término. Deus amado, estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, Pai, o nosso altar diante de ti, Pai querido. Deus, te louvamos, Senhor, por esta palavra, Pai, que tocou em nossos corações, ó Pai. Que palavra, Senhor, gloriosa. Senhor, nós precisamos cada vez mais trilhar o caminho da verdade, trilhar o caminho do teu evangelho, ó Pai amado. Não nos deixes, Senhor, nos ocupar com as mazelas desta vida, Senhor. Não nos deixes, Senhor, nos preocupar com as tribulações da vida, Pai amado, mas que nós possamos estar, Senhor, ligados em Ti, Senhor. Aleluia, olhando para Ti, Pai querido, porque Tu és o dono de tudo, e Tu estás no controle de tudo, Senhor. Nos ensina cada vez mais a deixar o Senhor no controle das nossas vidas. Nos ensina, Espírito Santo, cada vez mais entender os Teus propósitos, ó Deus amado. Senhor, eu te louvo por esta palavra, Senhor. Pai querido, que nós possamos voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, Senhor. Porque quando estamos no primeiro amor, não olhamos as circunstâncias, não olhamos as adversidades, não olhamos as dificuldades, ó Pai amado. E por isso eu te peço neste dia, acende em nossos corações essa chama do primeiro amor, ó Pai amado. Oh, aleluia! Meu Deus querido, oh Espírito Santo de Deus, vai de encontro aos teus filhos também que estão conectados, ó Pai, cada um na sua casa, cada um no seu processo, ó Pai, vai dando a vitória, vai sustentando, Senhor, este povo, Pai, na tua presença. Senhor, aquele que está com a sua fé desvanecida, Pai querido, edifica a fé do teu povo em ti. Precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para ti, Senhor, porque quando olhamos para um lado, para o outro, tem um sentimento de esperança em nós, ó Pai, mas Tu és a esperança da igreja, porque o Senhor já tem preparado para nós morada, Pai amado. Eu te louvo, Senhor, e te entrego cada um do teu povo, cada um que faz parte da tua noiva nesta terra, Senhor. Guarda os teus santos, ó Pai amado. Te louvamos pela vida do pastor que trouxe essa palavra abençoada, uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento, ó Pai, que nós possamos ficar os nossos olhos em Ti, ó Deus. Somente em Ti, Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Só quem quer, diga amém. Em nome de Jesus. Aleluia.